Muito interessante, né, essa fase. O Samuel Carvalho é uma pessoa também conheço desde o início, ele estará brevemente aqui com a gente também, se tornou uma referência importantíssima para a luteria brasileira e também muitos na Europa, nos Estados Unidos já encomendam violões dele. Logo depois dessa fase com o Samuel, eu sei que aí foi o momento da grande virada para você, né? Você foi morar em Mariana. Eu estive lá conhecendo a casa do Sérgio há uns anos atrás, né? Como é que foi? Por que você acabou indo para Mariana e como é que você desenvolveu a tua vida lá? Sim. Eu fiquei então trabalhando mais ou menos 1 ano e meio com o Samuel e nessa época eu acredito que eu profissionalizei meu trabalho. A partir dali eu acredito que eu tenho um violão que para mim é o violão que eu considero a virada assim dessa coisa, que foi o violão 34, que foi um violão que eu concluí e que eu falei, aqui eu cheguei num lugar que eu sei que está razoável, que eu posso dizer que eu posso vender meu violão, que é um trabalho profissional, não preciso mais ficar com essa coisa de que eu sou amador, estou fazendo só ali para um colega ou para outro. Não, aqui eu vou vender, vou viver disso. Então, a partir disso aí, eu voltei a construir, depois de um tempo eu saí do Samuel, fiquei construindo na minha casa, que era a casa da minha mãe, e já planejando de ir para Mariana. Planejando e juntando dinheiro e tudo mais, até que em 2009 eu fui para lá. Fui para lá em 2009, aí eu já tinha uma boa noção do que eu queria, né? Eu já tinha tido acesso a plantas, a várias informações, já tinha tido toda essa troca que eu tinha com o Samuel, que era muito bacana, a gente aprendia muito junto e tal. E comecei a focar cada vez mais, procurando fazer um violão cada vez mais tradicional possível. Porque nessa experiência com o Samuel, ele tinha muito uma busca ainda de encontrar um pouco mais de volume, né? E eu acabei indo um pouco por esse lado, mas não estava me agradando. Eu queria mesmo voltar para o que eu estava fazendo inicialmente. E voltei. Então, a partir daí, eu acho que eu conseguia fazer um trabalho com uma identidade maior. Né? Eu separo o meu trabalho de acordo com as etiquetas que eu uso no violão. Eu tenho, eu acho que 4 etiquetas que, para mim, elas demarcam tempos diferentes do meu trabalho. Fases né? diferentes do meu trabalho. Então, por exemplo, essa etiqueta, eu troquei ela tem um pouco mais de um ano, mais ou menos 2 anos. Que para mim foi uma... Número 189. 189. Já para mim já é uma outra fase. Até então, eu fazia a construção do violão o mais próximo possível do método espanhol, mas eu não fazia na soleira, ou seja, não era o método espanhol, mas eu procurava fazer os bloquinhos, fazer tudo, tentava encaixar primeiro a lateral em cima do tampo e tal, para seguir essa fase de etapas, né, da construção espanhola. E aí eu comecei a seguir realmente a construção espanhola, que na verdade começa a partir do braço, né? A gente coloca o braço na soleira, coloca o tampo por debaixo e vai montando o violão ao redor dele. Né? Então, para mim, aí foi uma dessas viradas. Nessas fases, eu acredito que mais ou menos ali em 2009, eu já tinha um resultado bem bacana com os meus violões. Acho que em 2010 eu já estava muito contente. Em 2010, eu acho que você me apresentou o Everton. Acho que foi você mesmo, foi? Falou para eu ir encontrar com ele na escola municipal. Isso. Ele adorou o seu instrumento. Eu fui lá, fiquei super encantado com ele, super receptivo, me ajudou, falou que me deu algumas dicas, falou as opiniões dele. E eu propus para ele, falei, posso fazer para você um violão? Se eu fizer, você vai tocar, mesmo que seja só para dar aula ou coisa assim. Daí ele aceitou, eu fiz o violão. Ele não só tocou dando aula, ele fez recital e tudo mais. Belos recitais com o teu violão. Para mim era um super orgulho. E foi a única vez na minha vida que eu fiz isso, de fazer um violão para um colega tocar, para divulgar. Então o Everton também foi um desses caras que me ajudou a divulgar, a conseguir ter encomendas, essa questão da amizade, das relações que a gente estava falando, né? Então não sei, eu não quero me alongar muito, acho que você pode
Imagina, Sérgio, é super interessante, tem tanta coisa legal, mas acho que agora ele talvez pudesse falar um pouco desse violão que é uma beleza, assim, que acho que é o retrato realmente assim do teu trabalho já muito maduro nessa altura, né? Uma sonoridade maravilhosa. Depois a gente vai, inclusive, ter o privilégio de ouvir o Sérgio ao final também tocando um pouquinho. Conta um pouquinho assim pra gente desse instrumento, das características que você acha que são importantes de comentar, especialmente além da parte mais ligada mesmo à parte do som que esse instrumento proporciona, esse trabalho teu, muito bonito, todo pessoal, né? De acabamento, dos detalhes de mosaico, filetação. Sim. Como eu estava te falando aqui em off, eu tenho a preocupação de fazer violões com várias estéticas para poder agradar várias pessoas de gostos diferentes. Então eu faço desde rosetas muito simples, tem uma que eu acho que é a mais simples que eu faço, que é só uma madeira, um jacarandá por dentro e um filetinho branco de madeira por fora, inspirado numa guitarra barroca. Uma guitarra clássica, super simples, até essas coisas mais elaboradas, né, passando pelas rosetas do Torres, do Hauser. Então, assim, esse trabalho, esse aqui em específico, é um trabalho que eu considero um pouco mais barroco, que tem uma influência maior da região onde eu vivo. Uhum. Então, eu não consigo deixar de me afetar pelas coisas de Ouro Preto e de Mariana. Lá eu vejo isso o tempo todo, arabescos, né, esses tipos de motivos que eu uso. Essa mão que eu faço aqui, ela é inspirada em uma concha, que é um dos símbolos do barroco, né? Aqui a gente tem aqui colunas, uma lira, né? Toda uma chaticezinha, uma coisinha pequenininha, que é muito prazerosa de fazer, que para mim é uma das partes mais bacanas do violão, né? Aqui eu tenho um trabalho de arabescos, né? Uma coisa bem detalhada, como se fossem frutinhas, né? Saindo das curvas, né? Tem umas frutinhas, vermelho e preto, que é o mesmo motivo central aqui delicado, do cavalete, bonito, que é encravado dentro da pecinha de osso ali. Eu faço, então assim, eu estou em busca dessas chatices, né? Uhum. Eu faço essa junta em V, nessa junção que o Hauser fazia, que outros mestres faziam também, o Stradivarius fazia, né, nas guitarras barrocas e tal, outros anteriores também. Então essas coisas pequenas, esses detalhes são para mim a parte mais prazerosa do trabalho no fim das contas, que é a parte onde eu posso me sentar, me debruçar sobre aquilo, respirar um pouco com mais de calma, sem precisar fazer esforço com plana, com grossa, formam essas coisas. Né? Como você já falou pra gente, né, desde muito cedo você optou por fazer todos os violões inteirinho com a goma laca. Com a goma laca, que é um trabalho extra considerável, né? Demanda um tempo. Os violões mais refinados são sempre, no mínimo, o tampo em goma laca, né, para permitir que a madeira respire mais, os poros ainda estejam abertos, né? Mas isso demanda um tempo enorme, né, para você. Como a gente estava falando anteriormente, não é só o trabalho da goma laca, ele não é só uma coisa da beleza, ela tem essa beleza desse brilho diferente, né? Ela tem a questão sonora. Claro. A gente que é violonista, que é muito chato, que a gente estava falando isso, né? A gente é extremamente chato. Qualquer coisinha diferente a gente percebe, né? Então é óbvio que a gente percebe a diferença de som quando o violão é todo em goma laca, né? E aí é lógico, não vou entrar no mérito de qualidade, o que é ou não é melhor, mas eu pessoalmente prefiro a goma laca, não só pelo prazer de aplicar, quanto pela sonoridade. Sérgio, esse violão que você acabou de concluir, assim, tão novinho, né? Ele já tem uma sonoridade, assim, muito madura, já muito prontinho para tocar, doce. Isso você consegue
normalmente tem a ver também com as madeiras já serem mais antigas, porque normalmente o tampo de abeto, assim, ele no começo está um pouco mais fechado, e esse já está assim com um brilho lindo, né? Uma sonoridade já solta. Como é que... Eu acho que é um pouco de cada coisa. É um pouco da madeira que já é envelhecida. Esse tampo, por exemplo, ele já estava lá, ele já está quando eu peguei ele já estava no galpão do seu Eugênio há pelo menos 18 anos, mas uns 18 anos. Eu lembro quando chegou o container para ele com esses tampos. E esse jacarandá, por exemplo, é um jacarandá de demolição. Então, assim, eu nem sei a idade disso. Pode ser que tenha 100 anos, pode ser que tenha 200 anos. Inclusive, se você pegar o violão, você vai ver que ele é muito leve. Muito leve, né? Levíssimo. Então, porque a madeira ela já, tá sequinho, já sequinho, saiu o que sequinho. tinha que sair. Né? Sequinho. Então, isso contribui bastante também, eu acredito, para o som já nascer com essa aura, assim, de uma certa maturidade, né? E a goma laca no violão todo, eu acredito que ajuda muito. Outra coisa, a cola animal que eu utilizo no violão todo também. Eu não uso mais a Titebond, essas colas, né? A não ser em coisas muito rápidas que eu tenho que fazer, por exemplo, como roseta. No restante, tudo eu uso cola animal. Então, assim, essas coisinhas todas que eu acho que se aproximam o máximo da tradição, que aproximam a gente o máximo da tradição, acho que contribuem para o violão ter uma aura de... Muito interessante. O Sérgio trouxe para nós aqui, mostrar para vocês uma coisa interessantíssima que, como ele mesmo disse, faz parte dessa criatividade brasileira na luteria, que uma das grandes dificuldades que nós temos aqui é ferramental para a luteria em geral, né? Não só para violão, para violino, são ferramentas que não existem no mercado brasileiro. Raríssimos são essas ferramentas que são produzidas aqui. Então, para todos os luthiers, é esse desafio inicial. Ele começou com a faca da mãe dele, né? Essa é uma faca que ela adorava e que virou a faca para fazer o suco dos trastes aqui. Ele trouxe uma série de coisas que ele vai mostrar para a gente, de ferramentas e de peças desses acabamentos todos, como ele monta os mosaicos, os filetes, pequenos detalhes. Quer dizer, é um trabalho artístico completo, né, que eu acho que traz um valor ainda especial e maior para o instrumento. Sim. Eu trouxe algumas coisas aqui que eu acho que tem a ver com o tema do programa, que é criatividade na luteria, né? Na verdade, a criatividade, eu acho que ela tem que estar presente em qualquer processo artesanal ou artístico, né? Mas todo marceneiro faz as suas ferramentas e os luthiers não são diferentes. Lógico que hoje a gente tem acesso a muito mais coisas, mas tem algumas coisas que eu trouxe que eu acho que mostram um pouco do trabalho manual mais antigo, né? Por exemplo, isso é uma plana, né? Uma plana pequenininha para fazer trabalhos, talvez, é lógico que existem planas bem menores, mas serve para planar travessas ou até um tampo, algumas coisas em braço. Uma ferramenta muito, muito simples e super funcional, né? Aí aqui algumas coisas que a gente pode comprar pronto ou também pode fazer. Por exemplo, isso aqui é uma ferramenta que é um compasso que a gente usa para fazer os rasgos da roseta, né? Então aqui com esse parafuso a gente tira a medida do parafuso até uma laminazinha bem pequenininha que está aqui presa, né? E a gente vai medindo essas circunferências e fazendo os rasgos e continua o trabalho com o formão, né? Aqui eu trouxe um formão bem pequenininho, que muitas vezes é difícil de encontrar um formão pequeno. Então esse aqui é um formão muito tosco, feito com uma lima de serrote. A gente tira toda a ranhura dele e faz um formãozinho pequenininho que serve para coisas que geralmente a gente não encontra formões nessa medida. É lógico que hoje isso é mais fácil, né? Mas a gente gosta de fazer, às vezes, a ferramenta só pelo prazer de fazer também, né? Sem dúvida. Uma pinça muito tosca, né? Seria muito mais fácil comprar na 25 de março uma pinça que eu acho que deve custar uns 50, né? Mas uma pinça de madeira. Aí aqui eu coloco a borrachinha aqui, aí eu regulo a pressão que eu quero. Se eu quero menos pressão, eu coloco a borrachinha para baixo, tal, né? Isso aqui é fundamental, uma peça que vai na soleira, que ela é um esquadro, né? Que tem aqui os 90 graus, e nela a gente limita as dimensões das laterais, né? Então, dentro da mesma soleira, você consegue fazer vários formatos de violão.
Você pode fazer o seu um formato de um violão Torres, Hauser, Fleta, o que você quiser com essa ferramenta. Aqui algumas coisas bem toscas, por exemplo, como um pregador. Um pregador que a gente usa para colar reengrosso nas laterais. E aí também aqui, a partir dessa borrachinha, a gente aumenta a pressão. Se eu colocar o meu dedinho aqui, ele vai sair roxo daqui. Vai estar bem pressionado. Né? Isso aqui é uma mola de cama, de colchão de mola, né? Isso é uma coisa super... Ela tem uma pressão bem forte, então isso aqui serve, por exemplo, para colar o fundo, por exemplo, no violão, ou outras coisas que a gente precise fazer pressão, né? De fora para dentro, né? Então, molas de colchão de mola. Aqui também é uma peça que vai na soleira, que serve para fixar a lateral, deixar ela bem coladinha no tampo, né, enquanto ele está na soleira. Isso aqui é uma coisa extremamente tosca que na SteelMac deve vender por, sei lá, uma fortuna. Mas eu pego um toquinho de jacarandá, faço um furo com a broca, deixo esse furo bem no esquadro em 90 graus, e com essa ferramenta eu faço os furos onde vão encaixar os pinos das tarraxas. E encaixa perfeitamente, não com precisão milimétrica. Né? Uma ferramenta super besta. Né? E aqui no mais eu trouxe algumas peças de rosetas, alguns detalhezinhos que eu faço. Né? Então, por exemplo, esse detalhezinho aqui é o detalhe dessa roseta desse violão que está aí. Né? Aqui são as colunas também desse violão. Aqui é o mesmo arabesco, com uma configuração um pouco diferente. Aí aqui as liras, né? Elas saem desses bloquinhos assim, que a gente serra em pecinhas bem fininhas, né? Aqui o motivo central do Torres, que o Hauser também usava, né? As cruzezinhas aqui, super bonitinhas, que saem dessas peças assim. Aqui tem várias cruzezinhas aqui dentro que depois a gente vai fatiando, né? Aqui o motivo central, um dos motivos centrais do Boucher, né? Aqui o motivo central do Hauser de 37, do Segovia. Aqui é o motivo que vai nas bordas, né, dessa mesma roseta de 37 do Hauser do Segovia. Aqui tem uma correntinha, que era um dos motivos que o Torres usava. Ele usou essa no último violão que ele fez para o Tárrega, né, que eu trouxe a planta, que você pode mostrar, caso ache interessante. Né? Esse aqui é um motivo que vai por fora e por dentro também. É uma composição que faltam algumas folhinhas, né, que elas vão preenchendo esses espaços, né, entre esses motivos. Né? E aqui são umas florezinhas que são daquele motivo ali, daquele violão. Então aqui eu trouxe uma planta de um Torres de 1888, que foi o terceiro violão que o Torres fez para o Tárrega. E aqui a gente tem todas as dimensões, todas as medidas com exatidão milimétrica, medido com décimos de milímetros, uma planta feita com muito cuidado pelo Jeffrey Elliott. Então a gente tem todas as dimensões e medidas que a gente pode conferir também nos desenhos, né? Embora os desenhos sirvam mais para a gente ter a orientação da distância entre os leques, do formato deles e de onde eram feitos os chanfros, né? Aqui na região dos cavaletes. Então tudo isso a gente pode conferir através desses desenhos das plantas, né? A gente tem aqui os desenhos do bloquinho, os bloquinhos aqui que aparam as travessas e que são os mesmos blocos que fazem a junção do tampo com as laterais, né? Além das fotos também, onde a gente pode ver a estética do violão, né? Aqui essa é aquela corrente que eu mostrei anteriormente nos filetezinhos que eu já trouxe. Nessa outra parte da planta a gente tem, além das fotos, né, que são lindas, né, inspiradoras para a gente tem as distâncias das travessas, as distâncias entre as junções aqui do fundo, que o Torres costumava fazer em 3 peças, provavelmente porque ele não tinha madeira que desse a largura certa para fazer em 2, né? Aqui a gente tem todas as espessuras separadas por regiões do tampo. Então aqui a gente tem com exatidão, por exemplo, a gente vê aqui num espaço curto aqui, por exemplo, de pouco menos de 10 centímetros, aqui a gente consegue ver aqui 6 medidas, né? Então é uma coisa muito detalhada.
E uma coisa que deixa a gente um pouco de cabelo em pé também, porque tem medidas muito baixas, né? 2 milímetros na região do cavalete, 1.6, 1.5. Então é um tampo muito fino, né? Que caracteriza também um pouco desse som antigo do Torres, né? E nas bordas isso vai a um extremo de 1.2, 1.3 milímetros. Realmente muito fino, que é para que o tampo na região do cavalete tenha maior liberdade para vibrar. E esse violão soa com um grave muito poderoso. O Torres ele chegava nessas medidas, não era à toa, ele queria criar uma voz particular para esse violão, né? Ele chegava numa afinação, no caso desse, Fá, que é a nota que inclusive está especificada na planta, e é uma coisa que ele não fazia fortuitamente, né? É uma coisa muito bem pensada. A gente tem os relatos do Romanilos, que estudou vários violões dele, e a gente tem sempre essa média de afinação de Fá, alguns até mais baixos, mas aí a gente acredita que seja mesmo por conta do envelhecimento e da secagem da madeira, né? Basicamente é isso. Sérgio, olha, foi uma oportunidade rara, assim, da gente ouvir tua história toda, tão interessante, esses anos todos aí, que já são agora, podemos falar que você já tem 20 anos, desde aquele primeiro violãozinho que você montou e desmontou algumas vezes, né? E chegando nessa beleza de instrumento que você já está fazendo há vários anos, né? E esse material que você trouxe, realmente, acho que vai ser para todo mundo todos os luthiers, todos os violonistas especialmente, vão ficar encantados de ver a tua explicação, e agradeço muito você ter trazido esse material tudo que você trabalhou de vir lá de Mariana, e a preocupação de mostrar para nós por que esse nome é tão bem escolhido, a criatividade na luteria brasileira. Se tá aqui, ó, essa que é a criatividade, de começar assim do início, assim, com ferramentas tão simples e chegar a esse nível de sofisticação no trabalho. Parabéns, Sérgio, e até breve. Obrigado. Grande abraço para você, cara. Valeu Muito demais. bom mesmo.